são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não louvará, pois só teu nome é santo. Próximo é Alex. Renova-me. Renova-me. Como é que Deus nos renova? Pela sua palavra. Não tem outro jeito não, é pela sua palavra. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Os cânticos, se a gente soubesse, cada cântico desse que a gente canta, quando ele tem teologia, o que é teologia? É o conhecimento de Deus. Então, quando ele tem teologia, a gente sai lembrando de versículos da Bíblia. Renova-me, põe em mim teu coração. Ele prometeu que faria isso com seus eleitos. Tirarei o coração empedernido, coração de pedra. Colocarei um coração de carne sensível às minhas palavras. Colocarei o meu espírito. Colocarei neles o meu temor, para que obedeçam aos meus mandamentos. Aí Paulo diz aos Romanos: não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é essa renovação da vossa mente? Essa é tirando aquilo que a gente aprendeu do mundo e colocando o que o Deus nos ensina, o que está na Bíblia. Aí Paulo diz de novo em Coríntios: nós, aqueles que estão em Cristo, é nova criatura. Não renova-me, ele é nova criatura. As coisas velhas para trás ficaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando a gente canta esses louvores que tem teologia, é para vir à nossa mente todos esses versículos que dizem isso que a gente está cantando. Louvado seja Deus. Então, nós vamos agora ouvir a mensagem da palavra de Deus, com a graça do nosso Senhor, com o retorno do meu querido pastor Antonino, que já está ali todo bonitão, sem óculos, só para abusar da gente, né? Sem óculos. Pode vir, pastor Antonino. Pastor Antonino vai trazer hoje a mensagem do Senhor para nós. Eu vou ali para frente. Aí depois teremos a celebração da Santa Ceia, com o presbítero Leoneto e o presbítero Labes. E eu vou estar aqui à frente com o pastor Antonino na celebração da Santa Ceia. Sem óculos mesmo. Pois é, pá. Fez uma cirurgia dos olhos, aí volta aqui sem óculos só para abusar de mim. Que mesmo com óculos não enxerga quase nada. Como ele passou esse. Graça e paz, amados. Domingo, nós viemos naquela ansiedade de pregar. E quando nós chegamos aqui, aí o reverendo Juarez disse: você devia deixar para domingo, porque eu estou dando uma sequência aqui. Aí eu voltei irado, com a santa ira. Aí eu voltei e fiquei pensando: meu Deus, mas por quê? Eu já fiquei 8 dias trabalhando nesse sermão, agora eu vou ficar mais 8. Aí fiquei mais 8. Aí eu mudei a temática. Aí quando foi já no fim de semana, eu digo: não, é aquele mesmo sermão, por uma razão bem simples. É que eu estava pretendendo fazer como pretendo fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que eu pregasse exatamente esse sermão. Só que eu havia escolhido 2 profetas para falar. Aí Deus disse: mas não é isso que eu quero. Você tem que falar em 3 profetas. Eu, tudo bem, vou falar nos 3 profetas. E o interessante é que 2 desses profetas estão na Bíblia. O terceiro profeta não está na Bíblia, mas a Bíblia está nele. E é nesse profeta que nós vamos terminar, vai ser o último que nós vamos falar sobre ele, porque os 2 outros falaram para a Igreja de Deus de uma maneira universal. E esse terceiro profeta, por incrível que pareça,
Ele vai falar a você e vai falar a mim e a ninguém mais, só a nós. Portanto, hoje nós vamos falar sobre Elias no Monte Horebe, 1 Reis 19, de 1 a 18, mas nós vamos falar como é expositivo, vou falar ler somente o verso 13. E o verso 13 diz assim: ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? O que fazemos aqui nesta noite? O que viemos fazer aqui nesta noite? Amados, eu não sou um pregador temático, faço questão de dizer isso. Eu sou apenas um contador das histórias sagradas, alguém que descobriu na palavra de Deus a beleza que se esconde nas narrativas bíblicas e que resistem à passagem do tempo, como hoje. Existem duas histórias que me fascinam. Uma pela dramaticidade do apelo, do chamado, o profeta Jonas. E eu, brincando, eu disse para minha esposa: a gente costuma pregar que Jonas desobedeceu a Deus, mas desobedeceu nada. O que Jonas não entendeu é que era muito longe aonde ele ia pregar. Da cidade dele até Nínive era mais 600 quilômetros. Para fazer naquela época era terrível. Então Deus arranjou um transporte bem rápido para ele e ele aportou nas praias de Nínive. Então, amado, o profeta Jonas me fascina pela maneira como ele foi chamado. Ele era um profeta, filho de profeta, profetizou 792 anos antes de Cristo, e o seu impacto é tão grande, e é uma veracidade tão grande na sua profecia, que Jesus Cristo olhou assim, e pressionado para que ele declarasse sinal de que era ele o Messias, ele foi e olhou assim e disse: essa geração adúltera e perversa, essa geração má me pede um sinal, mas outro sinal não vos será dado, senão o do profeta Jonas. Elias surge de uma maneira inopinada, ele aparece subitamente, ninguém sabe da sua linhagem, da sua história, sabe apenas que ele morava no lado errado do Jordão, numa região árida, em Tisbe, e de repente ele aparece em cena e já vem com uma mensagem. Só que eu descobri que aos dois Deus dá a mesma ordem: expõe-te, vai e prega. E os dois tinham como missão a mesma missão que nós como igreja nós temos, que é de proclamar as verdades do Evangelho de Cristo. Se assim não fizermos, não faz sentido sermos igreja, não faz sentido acharmos que somos crentes, porque na realidade é para evangelizar que nós viemos. E toda essa história aqui, ela começa com o aparecimento de Elias e o ministério de Elias naquela época, uma época conturbada. E tudo começa no verso 19,
verso 1. Tudo começa com o relatório de Acabe. Acabe era um rei fraco, um homem que era dominado pela sua esposa. E ele apresenta à sua esposa um relatório. Então ele diz, o verso 1, que ele fez saber a Jezabel tudo quanto Elias fizera. Elias matara os 400 profetas de Baal. Depois de Elias ter anunciado uma seca violenta que viria, e Elias, sofrendo as consequências da seca, ele foge para o deserto. Então Acabe começa fazendo um relatório à sua esposa. Diante desse relatório, recebido o relatório, Jezabel faz ameaças graves a Elias. Quem conhece a história sabe que Elias fugiu com medo de morrer. E nessa fuga, Elias cometeu 3 erros. No verso 3, temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Nesse momento em que ele deixa o seu moço, ele comete 3 erros graves. O primeiro dele, Elias não buscou a orientação de Deus. Elias não quis saber de Deus se era a sua vontade fazer o que ele estava pretendendo. Segundo, Elias deixou o seu moço, aquele que lhe acompanhava no ministério, aquele em quem ele podia pegar na mão, aquele que ele poderia confidenciar as angústias do seu ministério. Elias quebra esses laços com esse moço. E o terceiro erro é que Elias resolve enfrentar o deserto sozinho. Amados, esse é o grande problema nosso. Nós vivemos em igreja, mas nós estamos separados por um grande deserto, um grande ato nos separa. Nós não temos amizade de chegar e fazer a colocação dos problemas que nos afligem, das angústias a que nós somos submetidos. Temos problemas e não temos com quem conversar esses problemas. E vamos enfrentar esse deserto sozinho, como fez Elias. E nós vamos ver no verso 4, que ele mesmo, Elias, se foi deserto, caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Amados, o deserto causou em Elias, no servo de Deus, uma grande depressão. E nós temos por hábito de dizer que aqueles que são crentes no Senhor Jesus não passam por ansiedades, não têm depressão, não sofrem de doença, que doença são problemas do domínio do diabo. E não é verdade. O Senhor Jesus Cristo diz que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então nós vamos encontrar esse Elias que está correndo com medo da morte, agora está debaixo de uma árvore, de um zimbro, e ele está pedindo para si aquilo que ele está temendo, que é a morte. E ele acha que seu ministério está falido, ele acha que chegou o fim da sua carreira, e ele pede a Deus que: basta, Senhor, toma a minha alma, eu não sou melhor do que os meus pais. O que ele está dizendo é que os seus pais falharam
no cumprimento da missão, e que ele se esforçou, que ele fizera força, e que ele não chegara a concluir o seu ministério. Mas o verso 5 vai mostrar que Elias está exausto, está doente e está cansado. E o interessante aqui é que Deus não censura o seu servo. Deus entende, Deus compreende, Deus analisa, Deus julga e Deus resolve ajudar o seu profeta. Temos nós certeza de que Deus está nesse negócio conosco? Que Deus está aprovando a maneira como nós estamos nos comportando? Será que nós temos pensado assim? Ou se nós estamos apenas lançando sobre o nosso irmão o nosso julgamento e fazendo a nossa crítica? Aqui não. Aqui Deus está entendendo. Veja que Elias deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Ele estava cansado. E de repente, eis que Deus manda um anjo que tocou-lhe e já vai lhe dizendo: levanta e come, esse não é o teu lugar. Muitas vezes nós estamos no lugar errado. E muitas vezes nós esperamos que um anjo venha e nos tome pela mão e nos puxe, nos aponte, nos mostre o caminho. Quando o nosso caminho, nosso caminhar está já traçado pela palavra de Deus. E nós queremos que Deus nos fale. E nós ficamos pensando, mas Deus falou para Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas essa foi a maneira que Deus achou de falar com Samuel. Mas Ele está falando ainda hoje para nós. Ele está falando na sua palavra. E nós não estamos ouvindo a sua voz. Porque muitas vezes a sua palavra está empoeirada na estante, na prateleira da estante do nosso quarto. E muitas vezes perdemos até os nossos óculos, graças a Deus que eu não preciso mais. Perdemos os nossos óculos e não os achamos, porque ele está perdido dentro da Bíblia, marcando uma página que nós acabamos de ler. No verso 6, Deus institui a sua terapeuta. Deus faz o tratamento do seu profeta e dá um rumo à sua vida e faz a cura da sua alma. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Deus está tratando o seu profeta. Amados, se Deus naquela época, naqueles tempos difíceis, compreendia, entendia e tratava o seu profeta, porque Ele não vai cuidar de nós? Porque Ele não nos trata? Porque Ele não cura as nossas feridas? E muitas vezes nós dissemos que oramos e Deus não ouve a nossa oração, porque nós não oramos com fé. Mas não é isso, não é verdade isso. E muitas vezes nós chegamos a dizer que Deus não se importa conosco. Na verdade, Deus tem propósitos definidos, Deus tem tempo para todas as coisas. E não adianta nós tentarmos apressar as coisas. No verso 6, ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Isso mostra a exaustão que estava o profeta.
como ele estava cansado, era dele se desesperar da própria vida. Verso 7 e 8. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Deus não desistiu do seu profeta. O anjo insiste. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobre modo longo. A jornada é extensa, é cansativa. Deus não faz nenhuma previsão de que seria breve, que seria fácil, que seria uma caminhada serena, tranquila. Não. A nossa vida é cheia de altos e baixos, cheia de dificuldades. Nós muitas vezes insistimos, nós queremos de Deus um emprego e esse emprego está difícil. E nós ficamos lutando e nós nos ajoelhamos e nós pedimos a Deus. Quantas vezes nós dependemos de um emprego e esse emprego não sai, e nós ficamos pensando: Deus não está vendo o que eu estou passando? E o inimigo muitas vezes sussurra, sopra aos nossos ouvidos. Deus tem coisa mais importante para fazer do que ouvir as suas queixas. No verso 8, levantou-se, pois, Elias, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. Amados, todos nós estamos caminhando rumo a Horebe, o monte de Deus, porque é em Horebe que Deus se revela ao seu servo. Foi assim que ele fez com Moisés. E ele foi logo fazendo de imediato esse contato com Moisés? Não. Ele deixou que Moisés se criasse no Egito, que Moisés enfrentasse o deserto, que corresse, que fugisse, que tivesse medo, e que ficasse agora isolado na solidão daquele deserto. E um dia ele pastoreando à noite, e ele olha e vê uma sarça ardendo, e ele disse: eu vou ver essa maravilha. E ele vai para ver o que acontecia ali, porque aquela sarça ardia e não se consumia. E quando ele se aproxima, ouve a voz de Deus que diz: tira a sandália dos pés, porque a terra que tu pisas é santa. Nós já pensamos que nós fomos feitos para pisar a terra santa prometida por Deus? E por que é que nós vivemos aflitos, afligidos, agoniados, ansiosos? Por que estás ansiosa, minha alma? Espera. Espera no teu Deus, porque aqueles que esperam em Deus jamais serão envergonhados, porque Deus não é Deus de promessas vãs. A palavra de Deus diz que Deus é fiel e justo para cumprir tudo o que prometeu na sua palavra. Aquilo que Deus prometeu, Deus cumpre. No verso 9, Elias se levanta, Elias caminha para Horebe, e no verso 9, Elias chega ao monte do Senhor.
Elias seguiu o rumo, a direção, o propósito de Deus. Até agora ele não tinha nada definido. Apenas ele estava ouvindo a voz de Deus. E ali ele entrou numa caverna, onde passou a noite. Talvez Elias jamais imaginasse que talvez ele estivesse usando caverna que um dia Moisés usou. Mas ele estava no Monte Santo. E ali ele passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Estranho. Deus manda Elias para o monte, dá um rumo, sentido à sua vida, e agora Deus chega e pergunta de forma evasiva: que fazes aqui? Isso mostra que Elias estava no lugar certo, mas não estava fazendo aquilo que Deus lhe mandara fazer. Deus não mandou ele se esconder na caverna, mandou que ele ficasse em cima do monte. Mas muitas vezes nós estamos escondidos em nossa caverna. Nós não colocamos a cabeça para fora, nós não olhamos e vemos a rua, nós não vemos, nós não conhecemos, nós não sabemos quem é o nosso vizinho. Como falar da palavra de Deus àqueles que nós nos distanciamos cada dia mais? Que fazes, Elias? O que é que eu faço? Mas o interessante é no verso 10. Elias respondeu: nada do que Deus lhe perguntou. Deus estava perguntando: o que é que você está fazendo? Ele não está pedindo prestação de contas a você, mas Elias, no seu entendimento, preste um relatório. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor. E era verdade. Ele era um homem zeloso, ele não estava errado. Ele era zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, verdade, e os filhos de Israel deixaram a aliança do Senhor. Mas isso não era problemas de Elias. Derribaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. Isso não dizia respeito a Elias. Nós estamos nos importando com coisa que nós não temos nada a ver, coisa que é da alçada de Deus, e nós queremos resolver com nossas próprias mãos. Esse relatório não convence a Deus. Mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procura tirar minha vida. Deus sabia que isso era mentira de Elias. Deus ainda tinha 7.000 homens que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Elias estava equivocado. Verso 11. Agora Deus prova a obediência do seu profeta. Disse-lhe Deus, que foi para isso que ele mandou o profeta àquele monte. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Veja que Deus está fazendo com Elias o que ele fizera com o velho Moisés. Deus falava face a face com Moisés. Moisés não tinha do que reclamar, porque ele ouvia as palavras diretas da boca do Senhor. E quando um dia
Moisés diz a Deus: Senhor, se nós achamos graças diante de Ti, como Tu tens achado graça diante dos nossos olhos, mostra-me a Tua glória. Amados, Moisés precisava de glória maior do que ouvir a voz de Deus ali dizer: tira a sandália dos pés, a terra que tu estás pisando é santa. Moisés quer empatia maior de Deus do que quando ele diz: tu vais tirar o meu povo do Egito. E Moisés agora apresenta também diante de Deus um relatório que não era verdadeiro. Ele diz: Senhor, manda quem tu tens que mandar, não a mim, eu sou homem que tenho dificuldade de falar. Agora, quer um cara que resolve o problema? Manda Arão, meu irmão, ele é fluente, ele fala bem, ele se expressa bem, manda ele no meu lugar, não eu, Senhor. Deus disse: vai você. E Arão vai ser o profeta, tu vais ser como Deus, e ele vai ser profeta, vai ser a tua voz. Ah, Senhor, mas eu quero a garantia de que esse povo vai me ouvir. Deus, eu não dou garantia nenhuma. Aí ele disse: eu vou dizer o que a esse povo? Como é o nome do Deus que mandou que eu livrasse esse povo do Egito? E Deus disse: eu sou o que sou. Diz: eu sou, me mandou. E agora, amados, nós vamos encontrar Elias com um relatório que não convenceu em nada a Deus. No verso 11, quando Deus diz: põe-te neste monte, ele está dizendo a Elias: Moisés quis ver a minha glória, e eu mandei que ele subisse aqui na pedra, que ele subisse na penha, que eu iria fazer passar a minha glória, e iria colocá-lo na fenda da rocha para protegê-lo. E quando a minha glória passar, eu tirarei a mão e ele me veria pelas costas, porque se me visse de frente, ele morreria. Elias agora estremece nas bases, porque ele sabe com quem está lidando. Elias não se dá conta que naquele monte Deus está se revelando. Apesar de toda a conjectura levar um desânimo, Deus está se revelando ao seu profeta e animando. Amado, você está em alguma empreitada? Você está em alguma dificuldade? Você está enfrentando problemas? Então, por que você não confia nesse Deus que desafia a lógica dos homens? No verso 12, a glória de Deus se manifesta. Depois do no verso 11, disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. A natureza já manifestando o prenúncio.
da glória de Deus. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. A glória de Deus está se manifestando diante dos olhos de Elias e ele não está entendendo. Depois do terremoto, verso 12, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicício tranquilo e suave. Muitas vezes nós esperamos manifestação poderosa de Deus em meio de barulhos, em meio de agitação, quando na verdade Deus está falando no silêncio conosco. No verso 13, nós vamos encontrar a prudência de Elias. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias, na entrada da caverna? Você está na entrada da caverna, mas eu lhe chamei para ficar do lado de fora. Você tem que se expor, a palavra tem que ser exposta, a palavra tem que ser propagada. O que fazes aqui, Elias? E Elias diz: Senhor, eu tenho sido extremo, zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E eu sozinho, Senhor, eu sou teu representante. E se eu morrer, quem vai te representar? O que ele estava dizendo era: Senhor, isso aqui é um checkmate. O Senhor cuida de mim, porque se eu morrer, o Senhor fica sem uma viva alma para proclamar o teu nome. O que Elias, na realidade, está fazendo aqui é um relato parcial do seu ministério. Ele está dizendo: Senhor, o que eu tinha de fazer eu já fiz. Não tenho mais novidade na minha vida. Eu não tenho mais o que fazer. Como Elias estava enganado. O ministério que ele achava que chegara ao fim não era verdadeiro. Então os versos 15, 16, 17 e 18 falam do agir de Deus. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Jeú, filho de Nisi, ungirás, rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Deus está dizendo a Elias: você vai continuar fazendo a minha vontade. Eu vou continuar agindo através da sua vida. Isso é o agir de Deus. Amados, essa foi a vida de Elias, um dos dois profetas. Mas eu gostaria de falar de um terceiro profeta. E vou falar. E eu lhes disse que ele não está na Bíblia, mas a Bíblia está nele. E é com esse profeta que nós temos uma responsabilidade maior do que a que nós podemos ter com Elias e a que nós tivermos com Jonas. Porque nós precisamos evangelizar o mundo e só o fazemos através de profetas do Senhor. Nós temos um profeta, um homem que renunciou ao conforto do seu lar e foi lá para as tribos da África.
Isso nos constrange, isso nos envergonha. Nós temos o pastor Júlio César. Como nós não ficamos sensíveis àquele homem que está naquele deserto, morando em casa de barro, com o pouco dinheiro que lhe chega, ele constrói escola, ele faz ambulatório, ele faz assistência e ele não reclama. A nossa igreja manda para ele donativos, mas infelizmente só 3 irmãos ajudam o pastor Júlio César. Isso nos envergonha, irmão. Isso nos constrange. Nós temos casa, nós temos carro, nós temos trabalho. Gastamos dinheiro em restaurante. E aquele homem está no deserto da África, se gastando feito vela para iluminar um povo pobre e carente da palavra de Deus. E eu não sei como nós deitamos a cabeça no travesseiro e nós dormimos tranquilos diante de uma situação daquela, separado da família, longe da família, e nós aqui no conforto do nosso lar, dizendo amém e cantando aleluia. É hora de nós repensarmos naqueles que pregam o evangelho onde nós não podemos ir. Que Deus, na sua infinita misericórdia e na sua graça, nos abençoe. Amém.